A paz, Senhor, irmãos, amém? Louvado seja Deus, né? Pela oportunidade de nos dar de estar na sua casa mais uma vez essa noite. Tremendo culto, hein? Aleluias. É maravilhoso estar na presença de Deus. Eu vejo aqui o cumprimento de uma profecia, de um desejo e de uma palavra. Quando eu vejo a igreja cheia, a igreja se enchendo. O pastor Eliseu colocou no coração um dia um propósito de orar por essas cadeiras, ungir essas cadeiras, para que você estivesse sentado aí, para que você viesse aqui e ouvisse a palavra de Deus, para que você recebesse a palavra de Deus. Ouvir é um, receber é outro. Aleluias. Eu estou escalado para pregar hoje, e eu passei a semana toda: Senhor, me dá uma palavra, o que tu quer falar, Senhor, o que é, Jesus, o que é. E vou dizer para você, foi a semana toda só pedindo, né? Mas Deus tem falado algo no meu coração, e eu quero tentar trazer para a igreja isso. Não sei se eu vou conseguir trazer da forma que Deus tem trazido a mim, não sei se eu vou conseguir transmitir dessa maneira, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. E talvez a palavra seja repartida um pouco para cada um, mas cada um vai sair daqui nessa noite edificado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Salmo 150. Não é o que a irmã Jana leu. Quem tem boca, louve ao Senhor. Quem tem fôlego, louve ao Senhor. Então eu desafio: quem tem boca diz amém. Oh, glória. Não temos pessoas mudas aqui. Quem tem olhos e vê nessa noite, diga amém. Amém. Quem tem sentimento no coração, quem é capaz de sentir nesta noite, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Estão vivos, têm fôlego e louvam ao Senhor. Eu convido você a abrir a Bíblia no primeiro livro, Gênesis capítulo 1, versículo 3. A minha vista já não me ajuda muito mais. Muito difícil de achar, vou esperar os irmãos acharem. O primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 3. Amém? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Amém? Pode fechar sua Bíblia em nome de Jesus. Repete comigo. Disse Deus. Deus viu. Deus disse. Deus viu. Amém. É sobre isso que vamos falar um pouquinho nessa noite. O que Deus colocou no meu coração nessa noite é falar sobre palavra e sobre fé. Essas duas coisas, elas estão muito unidas. Não tem como eu exercitar a fé se eu não estiver na palavra. A Bíblia vai dizer que, pelo versículo que nós lemos, todas as coisas foram criadas a partir da ordem de Deus, a partir da palavra de Deus. Deus disse: haja, e houve. E Deus viu o que ele tinha criado. A partir da palavra, tudo foi feito, tudo foi criado. Quando nós olhamos para a fé, a Bíblia vai dizer assim que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Aleluias. Até pouco tempo, irmãos, o homem, ele conseguia medir a menor partícula do universo. Ele pega o corpo humano, vai reduzindo até chegar no átomo. A menor partícula é o átomo. Era o átomo. Há pouco tempo o homem então consegue agora dividir o átomo. Aí tem um nome estranho, quarks, alguma coisa assim. O núcleo do átomo estava formado por
por prótons e elétrons. E aí, quando eles vão olhar o núcleo dessa partícula que foi subdividida, havia nela uma ressonância, um vazio e uma vibração, uma ressonância, um som. Aleluias. Vocês estão me ouvindo nessa noite. Eu estou falando no microfone, o microfone está captando a minha voz e está se propagando. Como onda, isto está se propagando. Essa vibração chega até o tímpano de vocês, converte vocês, então conseguem ouvir o que eu falo, e eu também consigo ouvir quando vocês falam. A palavra de Deus traz a criação de todas as coisas. Aleluias. Então a gente passa, a partir desse princípio, entender que Deus, Ele está presente na menor partícula que forma todas as coisas. É por isso que nós sentimos Deus. Já ouviu a voz de Deus falar com você, Eliseu? Já ouviu? Já. Não foi um brado como um trovão, né? Não foi um grito retumbante quando Deus fala com a gente. Mas Deus fala com a gente. Quem já teve experiência de ouvir Deus falar sabe como que é. Aqui dentro. Aleluias. E a gente sabe que é Deus que está falando, porque Deus está aqui. Nós somos formados da essência de Deus. Deus está em nós, Deus vive em nós. Então, para Ele falar com a gente, é a coisa mais simples que tem. Ele fala e nós temos a capacidade de ouvi-lo e de entendê-lo. Aleluia. Porque Deus habita em nós. Eu quero falar sobre palavras e sobre fé. Aleluias. Eu estou com o celularzinho aqui para poder ampliar a letra para a gente poder ler. Lá em Hebreus, nós temos um versículo que ela retrata a fé. E é bem desafiador. É só mesmo quem tem fé para entender o que esse versículo diz sobre a fé. Porque se não tivermos essa compreensão, essa fé, a gente não entende. Hebreus 11:1 vai dizer assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluias. Vocês não veem a minha voz, mas vocês ouvem. Eu não vejo Deus, mas eu sinto Deus falar comigo. Aleluias. E a Bíblia vai dizer assim que é necessário, para que aquele que se aproxime de Deus tenha fé. É necessário ter fé para entender, para receber e entender Deus. Crer em Deus, a maioria das pessoas crê. A maioria crê. Agora, ter experiência com Deus, viver com Deus, sentir Deus, pôr em ação esta fé em Deus, isso é para poucos. Eu estou falando para pessoas que talvez ainda não tenham aceitado Jesus. Eu estou falando para pessoas que tenham aceitado Jesus recentemente. E eu estou falando para a pessoa que já tem aceitado Jesus há muito tempo. E estou falando para a pessoa que nasceu no berço, né, do Evangelho. Nós temos pessoas de diferentes níveis aqui de chegada na igreja, de chegada com Cristo. Mas isso não muda a nossa forma de receber Deus, entender Deus e exercitar a nossa fé. Tem pessoa que ela se converte e ela põe a fé em ação logo na sua conversão. Tem pessoas que se convertem e passam muitos tempos na igreja e às vezes não experimenta viver realmente a fé em sua vida. Aleluia. Toma um gole de água. Como diz o irmão, a gente toma água para o sermão não ficar muito seco, né? Não, só misericórdia. Aleluias. Vamos para o próximo versículo. Aleluias. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluias.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:1. Eliseu gosta muito dessa palavra. Aleluias. Isso retrata a grandiosidade de Deus e a presença de Jesus Cristo na criação de todas as coisas. Nós substituímos aqui a palavra verbo, que é o verbo é a palavra. Pela palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e pela palavra todas as coisas foram feitas. Aleluias. E Deus, irmãos, é maravilhoso. Quando Ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Então Ele nos deu a capacidade de falar. Ele nos deu a capacidade de verbalizar. Aleluia. Eu espero que o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração, que você esteja entendendo essa palavra. Olha o que Deus nos fez a sua capacidade, a sua imagem, a sua semelhança, e nos deu a mesma capacidade de falar, de verbalizar. Tem um versículo que diz aqui, Romano: traz à existência aquilo que não se vê ou aquilo que não existe. Há um poder sobrenatural sobre todas as coisas, e Deus nos deu essa capacidade. Quando nós olhamos para os milagres que Jesus operou, como que foi? Jesus simplesmente podia olhar para a pessoa e a pessoa ser liberta, curada e tudo mais, mas Ele verbalizava: estás curado, seja curado, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Aleluia. Pela palavra, pelo poder da palavra, pelo poder de falar, transformar as coisas, transformar o ambiente. E Deus nos deu esse poder. Aleluias. Certa vez Pedro e João subiam ao templo e havia um coxo na porta do templo pedindo esmola. Então eles olham para aquele coxo: olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho te dou. Em o nome de Jesus, levanta e anda. Eles verbalizaram, eles trouxeram à existência aquele milagre. Aleluias. E muitos dos milagres que vê Jesus operando sempre foi verbalizado. O cego que estava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus já sabia, mas ele pergunta: que eu veja. Então, vê. Aleluias. E o cego passou a ver imediatamente. Mas tem um exemplo que acho que foi ministrado há poucos dias até no púlpito, em que um centurião, tendo alguém do seu grupo enfermo, procurou Jesus, e Jesus: meu criado, não sei quem era, está doente, eu preciso de um milagre, ele está doente. E Jesus disse: então tá bom, vamos para lá. Ele falou: não precisa ir, manda tão somente uma palavra e o meu criado sarará, porque eu sou homem de autoridade, e sobre a minha autoridade há homens. Eu digo para o homem: vão, eles vão, venham, eles vêm. Aleluia. Jesus. E aquele homem reconhecia em Jesus uma autoridade, e sabia que sobre a palavra da boca de Jesus havia autoridade. E assim fez. Aquele homem foi curado imediatamente. E Jesus se espantou, que nunca tinha visto tamanha fé. Aleluias. Poder da palavra. As tuas palavras têm poder. Aleluia. O membro que Deus colocou para que falássemos, a língua, um membro tão pequeno, mas dela emite a palavra, e na palavra emite-se o poder. Tem um amigo nosso que pregava assim: o poder não está no grito, o poder está na palavra.
Aleluias. E nós vamos entrar um pouquinho mais sobre a palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? Ou vocês estão mais confusos do que eu? Quando o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, eu falei: Jesus, como que eu vou falar sobre isso? Aleluias. Vamos para um próximo versículo. Aleluias. E a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Às vezes, irmãos, eu posso até ter um pensamento e você não sabe, e isso não te afeta. Eu posso até ter um sentimento e você não sabe, e isso não influencia em você. Mas quando eu tenho um pensamento, eu tenho um sentimento e eu verbalizo isso, eu coloco isso para fora, isso passa a ter efeito. Isso agora chega às pessoas, chega a ouvidos de outro. Aleluias. Isto é tremendo. Quando eu verbalizo, quando eu ponho para fora, agora eu exponho. Eu pregava certa vez e falava que a gente tem que tomar muito cuidado no nome da gente, né? A gente tem que guardar o bom nome. E as pessoas nos conhecem muitas vezes, irmãos. As pessoas, tem um ditado que diz que às vezes o tolo, ele chega num lugar, a pessoa fica calada, ninguém sabe quem é aquela pessoa. Não sabe se ele é um intelectual, se é uma pessoa que está entendendo tudo, ou se é uma pessoa que não está entendendo nada. Não sabe se ele é um sábio, se ele é um tolo, até que ele abre a boca. Até que a pessoa abre a boca. Então se passa a conhecer às vezes a pessoa por aquilo que ela fala, por aquilo que ela traz, por aquilo que ela verbaliza. O provérbio vai dizer que a língua do tolo é chicote para a própria costa. Mas aquele que tem sabedoria de Deus, esse prospera através da sua palavra. Tem um verso que diz aí, que as pessoas gostam de usar muito, que sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem distribui flores. E sempre fica da pessoa um pouco daquilo que ela fala, do que ela distribui. Que Mateus vai dizer assim que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, não é aquele que ele come, não é aquele que ele se alimenta, não é aquele que entra, mas é aquilo que sai. Porque da boca fala o que o coração está cheio. Aleluias. Olha o poder tremendo que há na língua, as nossas línguas e nossas palavras. Aleluias. Nós queremos falar sobre fé e sobre palavra. Aleluias. Vou passar aqui. Santo. Vamos lá para Tiago 3, capítulo 1 ao 12. O que Tiago fala sobre a língua, sobre o nosso falar. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Aleluias. A responsabilidade daquilo que ensinamos, a responsabilidade daquilo que falamos, daquilo que ensinamos. Aquele que está colocado na posição de mestre, ele terá mais rigor, porque ele será cobrado das suas palavras. Ele vai ser cobrado de como ele ensinou. Se ele ensinou para o bem, vai ser glorificado. Mas se ele ensinou para o mal, ele vai ser cobrado. O celular. Versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Você põe o freio na boca do cavalo e você controla para onde o cavalo vai. Aquele que controla a sua boca, ele faz o seu destino.
aquele que tem controle sobre a tua boca, sobre a tua palavra, Ele constrói o teu caminho de uma forma eficaz. Aleluia. Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impedidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grande coisa. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Todas as espécies de animais, aves, répteis e criaturas do mar, tem sentido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aleluia. Esse é um texto, quando fala sobre a língua, é um dos textos mais pesados que a Bíblia nos traz. E nos chama a responsabilidade disto. Deus nos deu o poder, a palavra. Deus nos deu uma língua. E Deus nos chama o entendimento e a responsabilidade de como usamos a nossa língua. Aleluia. Eu vou começar já a caminhar para o encerramento. E o que eu quero trazer nesta noite, que é a intenção do meu coração trazer para a igreja nesta noite, é a fé e a palavra. Aleluias. A fé é aquilo que é você crer, acreditar naquilo que ainda você não vê. Você não vê, mas você crê que vai ver. Deus disse, Deus viu. Quando nós queremos exercer a fé, é a mesma coisa. Nós temos que ver, ser capaz de ver aquilo que ainda que os nossos olhos carnais não são capazes de ver. Mas precisamos, irmãos, estarmos alinhados. Se nós queremos exercitar a fé em nossa vida, se você até hoje é crente e não experimentou fé na tua vida, exercitar a fé na sua vida é porque algo esteja errado. E talvez seja a postura, a maneira de se proceder, a maneira de usar a própria boca muitas vezes. Uma das coisas que Jesus mais recriminou foi a hipocrisia, porque as pessoas falavam uma coisa, mas eram outras, se mostravam de uma forma, mas eram outras. Ele fala inclusive sobre oração, quando orais, não vai orar gritando, falando, não sei o que, querendo mostrar e tudo mais, não. Porque vocês só querem mostrar, mas vocês não são. Precisamos estarmos alinhados, precisa ter um alinhamento, aleluia. Se nesta noite, se a partir de hoje, você se alinhar com a palavra de Deus, aleluia. Se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, então orareis, e tudo que pedis ao Pai, o Pai vos concederá, para que seja glorificado. Muitas vezes estamos orando, achamos que temos fé, cremos, oramos, mas não vemos o resultado. Dizemos, mas não vemos a coisa acontecer. Porque muitas vezes nós estamos alinhados. Porque muitas vezes não deixamos que a palavra de Deus por inteira, ela seja vivificada em nossa vida. O Deus que tem poder para vivificar os mortos, trazer à existência as coisas que não são.
Aleluias. É preciso agir, é preciso caminhar, é preciso viver nessa direção. Não basta apenas você querer. Eu tenho visto muitas pessoas que muitas vezes têm buscado a Deus, têm procurado a Deus e têm colocado diante de Deus a sua necessidade e não consegue receber, porque ele apresenta a Deus somente a necessidade dele, mas não consegue alcançar fé na sua vida. Aleluias. Das suas necessidades o Senhor já conhece. É preciso que você comece agora a crer, ter fé e verbalizar e começar a usar a palavra, estar na palavra de Deus. É preciso você estar em Deus, a palavra de Deus está em vós, e você começar a usar esta palavra, aleluias, ao teu favor, para fazer as coisas mudar. Aleluias. Ouvi um pastor dizendo ontem que se você quer comprar um carro, você fala, eu quero comprar um carro, e começa a pedir um carro, mas você não começa a agir nesse sentido. Nem a carta a pessoa ainda não tem, nem se preparou para isso. E muitas vezes nós colocamos uma sequência das coisas na nossa vida de forma errada. Precisamos estar em Deus, precisa haver uma mudança em nossa vida. A palavra de Deus precisa ressoar em nossos corações, em nossa vida, para que possamos materializar a nossa fé. A fé sem obra é morta. Não adianta eu bater no peito e dizer que eu tenho fé, que eu tenho fé, que eu tenho fé, se nada muda, se nada acontece, se as minhas orações não são sequer respondidas. Então eu não estou exercitando a fé. Exercita a tua fé. Põe a tua fé em movimento nessa noite. A partir de hoje, põe a tua fé em movimento. Aquele que criou todas as coisas tem poder, tem domínio sobre todas as coisas, e te deu esta capacidade, aleluia, te deu poder nas suas palavras. Creia nessa noite, deixe a sua vida transformar, experimente exercer a fé. Se você tem algo na presença de Deus, que você quer buscar em Deus, que você quer receber de Deus, começa já nessa noite dizer: Senhor, obrigado, porque eu tenho, porque o Senhor me providenciou, porque o Senhor preparou. É preciso você crer. Mas às vezes a pessoa está pedindo, mas está duvidando. A Bíblia nos fala que nós não devemos andar em dois pensamentos. Os nossos pensamentos, eles não podem ser dúbios. Ou eu acredito ou eu não acredito, porque sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Seja o teu falar sim, ou seja o teu falar não, porque o que passar disso não vem de Deus. Toma rumo, toma direção nessa noite. Aleluias. Que as suas palavras a partir de hoje sejam diferentes. Que as suas palavras não sejam negativas. Muitas pessoas, eu vou morrer com essa doença, não sei o quê, e se maldiz, e se maltrata, e não consegue ver a esperança. Tem muitas pessoas que estão perdendo a esperança e não tem mais a capacidade de exercer a fé, não tem mais a capacidade de profetizar a mudança em sua própria vida. Quer ver a mudança na tua casa? Comece a profetizar, comece a orar e comece a agradecer a Deus por isso, no teu filho, no teu trabalho. Aleluia. Às vezes você passa uma batalha tão grande no decorrer da sua vida, e as bênçãos estavam ali, bastava você exercer a fé através da palavra. Então, quando você alcançar isso em sua vida, quando você crê em Deus completamente e deixar que as palavras de Deus estejam em você, aleluia, e você crer realmente, exercitar a fé realmente, as coisas à tua volta vai começar a mudar. As coisas da sua vida passam a mudar. É impossível. Eu tenho experimentado na minha vida a fé. Eu tenho vivido a fé. Aleluia. A minha esposa, ela tem um testemunho na vida dela que é interessante. Ela que faz as roupas dela, costura a roupa dela e tudo mais. E certa vez ela queria costurar. Sabe porque ela aprendeu a costurar? Sonhando. Deus trouxe para ela em sonho, visão de como fazer. Aleluias. Aí Deus deu o dom e faz isso com maestria até hoje. Deus traz, irmão, Deus entrega, Deus concede, Deus abre a porta, Deus faz o impossível acontecer.
Nós temos trocentos milagres que a Bíblia nos registra. Nós temos testemunho a cada dia aqui. Nós temos o irmão Ednei que foi curado aqui no domingo, né? Não pôde testemunhar porque saiu um pouco antes do culto, mas foi curado aqui. Aleluias. Foi revelado e foi curado. Por que não pode acontecer comigo? Por que não pode acontecer com você? Precisa alinhar as tuas palavras, aquilo que você diz, aquilo que você sente, e aquilo que você vive na presença de Deus. Irmãos, no dia que isso se alinhar na sua vida, você vai ressoar a presença de Deus e todas as coisas, todo o ambiente vai ser transformado. A Bíblia diz assim: mude o mundo, mudando primeiro você. Quer mudar a sua situação? Quer mudar as coisas que estão à sua volta? Quer mudar o contexto da tua vida? Mude você primeiro. Aleluias. Às vezes o que precisa mudar não são as coisas, somos nós. Às vezes é nós que precisamos mudar. Às vezes nós não estamos entendendo o propósito, a vontade de Deus, e andamos dando cabeçada. Mude tudo à sua volta, muda no primeiro você. Creia que o Senhor é galardoador. Aquele que se aproxima de Deus é preciso crer, ter fé em Deus, e que Ele é o recompensador de todas as coisas. Aleluias. Fiquemos em pé nessa noite. Aleluias. Espírito Santo, obrigado por essa noite, por me conceder vida e a oportunidade de ministrar a Tua palavra e de trazer à Tua igreja, Senhor, aquilo que colocaste no meu coração. Espírito Santo, continua a mover pela Tua palavra, Senhor. Eu profetizo nessa noite mudança nos corações, mudança no pensar, mudança no sentir, no falar e no agir na vida das pessoas. Que aquele que tem buscado por um milagre, por aquele que tem buscado por uma mudança na tua vida, para aquele que tem buscado um caminho de melhora, de prosperidade em teus caminhos, Senhor, que nesta noite eles possam se colocar em movimento, que eles possam se alinhar na tua palavra, na tua vontade, exercitar a fé e viver o milagre em suas vidas a partir de hoje. Derrama sobre a tua igreja, meu Deus, as tuas bênçãos. Derrama, Jesus, sobre nós a tua graça e a tua unção, em nome de Jesus. Graças a Deus. Palavra com a irmã.